Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo neste dia de estarmos reunidos na sua presença para podermos aprender da palavra do Senhor. É um privilégio que nós temos de estar ouvindo a voz de Deus. Convido a todos a ficar de pé, nós estaremos lendo um texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 19. Glória a Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. O texto que eu li nesse momento seria o outro texto que iria ler, mas eu inverti a ordem. E eu quero que vocês compreendam o que Deus quer falar conosco. Sempre quando eu tenho oportunidade, às vezes eu digo que a palavra de Deus nos confronta. Muitas vezes nós achamos que é da forma mais fácil, e muitas vezes não é. O texto que eu li nessa noite é um texto muito forte. É algo muito real. É algo muito radical, dita pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava falando sobre os frutos de uma árvore. Mas se você ler o contexto, você observa que Jesus também estava falando dos maus mestres. Pessoas que, por motivos diferentes que não sejam fazer a vontade de Deus, ensinam heresia, ensinam um evangelho de facilidade, ensinam a porta larga, o caminho largo, como já foi falado uns dias atrás. E é interessante que o Senhor Jesus, e mais de uma vez, ele fala sobre a questão de árvore. Um certo momento Jesus estava andando e sentiu fome, chegou perto de uma figueira, procurou, mexeu nas suas folhas, não viu fruto, só viu folha. Jesus disse: árvore, nunca mais nasça fruto de ti. No dia seguinte a árvore seca. Os discípulos perguntam, ficam
Espantados, ele disse: basta ter fé. Mas o ato de Jesus ter procurado o fruto na árvore, não ter encontrado, e aquela árvore ter secado, mais à frente nós iríamos entender. Todos nós conhecemos a história, a parábola do joio e do trigo. Uma certa vez eu vi uma reportagem e a pessoa estava mostrando qual é a diferença do joio para o trigo. Aparentemente são todos iguais. Aparentemente, olhando, não dá para distinguir. Mas ele disse, a diferença é que quando você puxa e passa na mão, vocês lembram que em um certo momento, os fariseus chegaram para Jesus, só um detalhe, e falaram: os teus discípulos comem sem lavar as mãos, porque estavam os discípulos com fome, passou no meio de uma plantação de trigo, puxa algumas espigas e tritura na mão, assopra, a palha sai e fica somente o grão, que é o fruto. E aí eles colocavam na boca, comiam, igual amendoim a gente faz. E aí eu observei que quando ele disse a diferença do trigo para o joio está nesse detalhe. Ele pegou um bocado de joio e esfregou com a mão e soprou, não tinha grão nenhum. O joio aparentemente parece que produz, mas não produz o fruto. Qual é o fruto do trigo? A sua semente, da qual é extraída, na qual é triturada e é que nós conhecemos com farinha de trigo, que nós produzimos pão, produzimos bolo, produzimos macarrão. Tantos tipos de alimentos são produzidos a partir da farinha do trigo. É um alimento que existe desde a antiguidade. Mas quando ele pegava o trigo, ele triturava na mão e assoprava, ficava os grãos. A diferença que tem entre o joio e o trigo é o fruto. É o fruto que faz a diferença. E o Senhor Jesus estava dizendo que pela árvore se conhece o fruto. E agora eu vou entrar no outro texto, que está em Lucas capítulo 10, verso 17 ao 20. Se puder colocar, por favor. Lucas capítulo 10, 17 ao 20. E aí você vai observar uma coisa bem interessante. O Senhor Jesus conversando com seus discípulos, diz o seguinte: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, em outro texto diz: contudo, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aqui os discípulos vêm contando vantagem que fez, que aconteceu, que fez a obra, que expulsou, que fez isso, aquilo outro, que fez a obra de Deus, isso, aquilo outro. Mas Jesus disse: isso acontece porque eu vos dei autoridade. Mas isso não é o que mais importa. O que mais importa é que se o vosso nome está escrito no livro da vida. Por isso que no texto, outro texto que eu li, ele diz: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome nós fizemos maravilhas. Mas ele vai dizer: apartai-vos, que eu não vos conheço. Por que estou dizendo isso? Porque uma coisa que precisa ser importante na vida do crente, e eu já bati nessa tecla em outro momento, em outra mensagem, é a maturidade cristã. O crente, ele precisa amadurecer espiritualmente. Não é, eu vi um texto que está em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz que a salvação não vem pelas obras. Não é o que você faz porque você trabalha para o reino, porque você dirige grupo, porque você faz isso, aquilo, outro.
Mas a salvação primeiro vem pela graça. A obra é uma consequência de eu estar trabalhando para o reino. É mais do que minha obrigação. Se eu fui chamado para o trabalho, eu preciso trabalhar. Mas o trabalho não vai me salvar. Às vezes as pessoas acham que simplesmente porque falou em línguas, porque fez um trabalho, ele se acha que já está no céu. Não, Jesus procura no crente o fruto. É isso que faz a diferença. Tem pessoas que Deus usa, porque Deus é misericordioso. Muitas vezes abre e dá lugar para Deus operar, mas às vezes dentro de si ainda existe muita coisa que precisa ser tratada. Por exemplo, eu sou uma pessoa abençoada, eu faço a obra, eu prego muito, mas ninguém pode pisar no meu pé. Ninguém pode olhar para mim atravessado, que eu mudo a chave, eu entro na carne, eu viro outra pessoa. Ainda não se converteu, o que está dizendo, o fruto do Espírito ainda não foi produzido. Tem pessoas que pensam que simplesmente porque está fazendo a obra, já está garantido o seu nome no livro da vida. Não, o que vai garantir o meu nome no livro da vida é eu fazer a vontade de Deus, ser submetido à vontade do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, ter um caráter diferente. Eu sempre falo que nós precisamos ter o caráter de Cristo, o caráter cristão. É isso que vai fazer com que o teu nome permaneça escrito no livro da vida, porque lá no céu não entra pessoa de qualquer jeito. Não existe crente que dirige culto, tem crente que dirige trabalho, tem crente que ele tem um dinamismo, ele é ótimo nisso, aquilo outro, é uma pessoa que atrai multidão, tem boa fala, mas não consegue perdoar alguém. Às vezes está na frente do trabalho, mas ainda não liberou perdão, e isso impede pessoas de entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus disse, mas se muitos vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu fiz a obra. É duro o discurso, é duro, mas é verdade. Deus não deixa ninguém enganado. Então aqui o coração fica assim, porque a espada que corta para lá, corta para cá também. Eu preciso me alinhar. Eu preciso me submeter ao padrão que Cristo exige de mim. Mas pregava tão bem, era tão usado, e se perdeu. Eu estava foi ontem à tarde, eu fui visitar a nossa irmã Nanã, estava conversando com ela, e eu disse uma coisa para ela: irmã, no arrebatamento da igreja vai ter tanta surpresa. Pessoas que você achava que entrou no céu não foi, e pessoas que você nem imaginou que entrou estão lá. Porque a obra eu tenho que fazer, mas a obra é minha missão. E interessante que a palavra de Deus diz o seguinte: olha, se você faz a vontade de Deus, você não está fazendo mais do que o que é a sua obrigação. Você ainda é um servo que, se você faz tudo aquilo, você ainda vai estar devendo. Bendito seja o nome santo do Senhor. A mensagem é rápida. Então nós compreendemos aqui que Jesus estava falando para os discípulos que a coisa mais importante é o nome estar escrito. Eu entendo, aí eu vou falar igual para o pregador de ontem, a minha mente imagina. Você acha que entre esses 70 Judas Iscariote estava? Entre os discípulos de Jesus que saíram de 2 em 2, será que Judas estava? Eu creio que estava. Mas lá na frente se perdeu.
A gente faz a obra de Deus, mas primeiro, eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, para nós tem que ser aquilo que Paulo disse para Timóteo, fazendo assim, ensinando, salvarás tanto a ti mesmo, porque vai servir de exemplo para você, e tanto para aqueles que te ouvem. Bendito seja o nome santo do Senhor. A Jesus disse para os discípulos, contudo, não vos alegreis porque se submetem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro da vida, escrito nos céus. Glória a Jesus. Como eu disse em Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9, o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que a salvação não é pelas obras, não é o que eu faço, que me vai garantir entrar no céu. Os dons são para a igreja, mas dom não quer dizer que, eu falo muita língua, não, cuidado. Eu preciso que o fruto do Espírito nasça em mim. A gente fala os frutos, mas eu falo o fruto, que o fruto do Espírito é igual uma tangerina. Você abre e tem um bocado de gomo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5. Alguém pode achar? Sim, melhor lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, eu posso pregar muito ou eu posso não ter o dom da palavra. Eu posso ser pastor presidente ou eu posso ser porteiro. Eu posso ser dirigente do ciclo de oração. Eu posso ser aquela irmã que só ora e intercede. Se eu tiver o fruto do Espírito, eu entro no céu. Mas se eu não tiver os frutos do Espírito, eu posso ser pastor presidente, eu posso ser até porteiro, posso ser dirigente de ciclo de oração, pode ser aquela irmãzinha que senta lá no fundo. Eu não vou entrar no reino dos céus. Quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, e eu cresço, eu começo a me desfazer do velho homem, eu começo a permitir que o Espírito Santo de Deus comece a mover e dominar a minha vida, eu começo a me pautar, a me enquadrar nos princípios da palavra de Deus, Deus começa a moldar o meu caráter. Deus muda o caráter. Aí tem gente que vem do jeito que vem, continua do mesmo jeito. Eu disse, o Evangelho não entrou, o Espírito Santo ainda não mudou, ainda não se converteu, foi convencido, mas não se converteu. Igual quando diz às vezes, entrou para o Evangelho, se filiando a uma igreja, mas o Evangelho ainda não entrou nele. Porque ainda quem grita, ainda quem fala, ainda quem bate o pé, é o velho homem. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Porque se não nascer da água e do Espírito, não pode nem ver e nem herdar o reino dos céus. Foi Jesus que disse. Temperança, longanimidade. O que é uma coisa, o que é algo longânimo? Em outras palavras, diz assim: tem que ter o pavio mais longo, tem que ter paciência.
Paulo falando com Timóteo, disse: ó, Timóteo, às vezes vai ter dificuldade, vai ter momentos que vai ouvido, vai coçar, não vão estar nem aí. Igual como disse para Jeremias, tu vais falar para um povo duro, coração duro, entra aqui, sai aqui, mas prega, faz a tua parte, cumpre o teu ministério. Aí eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, uma coisa interessante, quando Paulo estava ensinando a Timóteo, disse assim: olha, os irmãos mais novos, trata como se fossem teus filhos. Os irmãos da tua média, de tua idade, trata como teus irmãos. E os idosos, os idôneos, trata como teu pai e tua mãe, quer dizer, respeite todo mundo. Você pode chamar atenção, você pode ensinar, você pode apertar, mas respeite, ame. Tenha paciência. Quando fala de longa, eu não aguento não. Espírito Santo, muda isso em mim, muda o meu caráter. Eu não levo desaforo para casa. Eu sempre brinco, eu já falei muito à congregação, às vezes eu vou falar aqui também. Às vezes alguém vai lembrar. Crente tem que ter, engraçado, eu vou falar, um lindo brejo no seu ventre. Que isso, pastor? O que é que dá em brejo? Bastante sapo. Sabe o que está dizendo? É que você vai engolir muito sapo na sua vida, não tem um linguajar? Tem sapo pequenininho que desce rápido, tem sapo que é grande que leva uma semana. Aí as pessoas até dizem assim: rapaz, está demorando eu digerir esse negócio. Mas digere. Aleluia. A tua salvação é mais importante. Quantos estão fora do evangelho porque não conseguiu digerir? Está perdendo a salvação por causa do que o outro disse. Está abandonando o céu porque o outro olhou trocado. Não, deixe ele com Jesus. Eu sempre falo que o meu compromisso não é com A, não é com B. O meu compromisso é com Jesus. Porque se a gente for olhar para homem, nenhum de nós estaria dentro desta igreja. Porque todos nós temos defeitos, todos nós somos imperfeitos. E a Bíblia diz que a gente tem que suportar um ao outro. Amar teu irmão com os defeitos que ele tem. Você não ama teu marido com os defeitos que ele tem? Tu não ama tua esposa com os defeitos que ela tem? Tu não ama teus irmãos, os teus parentes, muitas vezes com os defeitos que tem? Então ame teu irmão em Cristo com os defeitos que ele tem, porque vai chegar um dia que Jesus vai vir buscar a igreja e lá em cima não vai ter defeito nenhum, vai ser só paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Está difícil digerir. Bebe água, respira fundo. Jesus me dá graça, Espírito Santo me ajuda. E o Espírito Santo está ali do teu lado, ele te ajuda. Aleluia. É assim. Amor, né? Longanimidade, temperança. Eu sempre falo, estou encerrando, que o Espírito Santo nunca vai trabalhar com os excessos. O Espírito Santo é sempre centrado, controlado, equilibrado. Todos aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo é equilibrado. Ele pensa antes de falar, não fala tudo o que pensa, ele pensa do que vai falar. Ele ouve mais, fala menos, fala quando é. Se a gente for ler a Bíblia, ler o livro de Provérbios, você vai ver tanto ensinamento. Diz que o tolo, se ele ficar caladinho no meio de sábio, ele vai ficar sábio. Por quê? Porque ele não vai falar besteira, ele vai ouvir, vai aprender. E se alguém passa e vê ele e diz: olha, ali só tem sábio, até o tolo que ali não sabe de nada, está ali no meio, vai começar a ser visto como sábio. Então a Bíblia, aí tem o texto diz: a gente tem dois ouvidos e uma boca, ouça mais e fale menos. Boca fechada é saúde para os ossos. Aí tem um bocado de versículo que fala disso. Esse Espírito Santo me controla. O Espírito Santo precisa ser equilibrado. Já viu gente ansiosa, aí vive na gastança. Aí quer criar um mecanismo para ver se sente bem-estar. Aí tem gente que se acaba na comida.
Tem gente que se acaba estourando cartão de crédito, porque tem aquela sensação que comprei uma coisa boa, aí o cérebro está ficando meio viciado, né? Na endorfina, na serotonina, esses hormônios que dá bem-estar, dá prazer, sensação, né? De dopamina, obrigado. São vários, mas dopamina é a principal. Dopamina. Viciado em dopamina. Está faltando o Espírito Santo, eu vou procurar outra coisa para fazer, para me satisfazer, para eu se sentir bem, para eu me sentir tranquilo. Mas eu digo, a melhor coisa que faz você sentir graça, sentir paz, é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você dorme tranquilo. A Bíblia manda eu descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Lance sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E às vezes a gente fica meio descontrolado. A gente pedir Espírito Santo, trabalhe na minha vida, trabalhe na minha mente, trabalhe no meu coração. Senhor, eu preciso ser uma pessoa equilibrada. Já viu quando alguém diz assim, fulano é meio desequilibrado? E um dos frutos do Espírito é a temperança. Deus não quer que você seja lerdo demais. E Deus não quer que você seja agitado demais. Deus quer a medida na porção certa. Por que isso? Porque quando o fruto do Espírito começa a brotar em mim, eu começo a chegar ao que a palavra de Deus diz, a estatura de varão perfeito. A Bíblia diz que a vida do crente, ela vai clareando, até chegar ao dia perfeito. Quer dizer, de manhã vai clareando, até chegar ao meio-dia, que o sol está na plenitude. Cada um de nós tem um tempo, mas quando a palavra de Deus é ensinada, quando a palavra de Deus é pregada e a gente abre o coração, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, na nossa vida, e aí começa a nos mostrar que eu preciso. Aí eu começo a lembrar, eu vou tomar um ímpeto, não, eu ouvi a mensagem na segunda-feira. Senhor, me ajude nisso aqui, isso aqui, eu sei que eu estou falhando nisso aqui, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso consertar isso aqui, Senhor, eu preciso adorar o Teu nome tem que ser glorificado na minha vida, porque as pessoas têm que olhar em você, ver segurança, as pessoas têm que olhar em você, ver uma pessoa de Deus, as pessoas têm que olhar em você, ver o Espírito Santo na sua vida, as pessoas têm que olhar em você e ver serenidade, as pessoas têm que olhar em você, vê algo diferente. Mas às vezes a pessoa olha e diz, o fulano é pior que eu, ele é ali pior que eu. O apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo que prepara a noiva. É o Espírito Santo que nos atavia. É o Espírito Santo que nos prepara para se encontrar com o noivo. E a noiva vai se encontrar com o noivo, ela tem que estar bem arrumada. Eu vi um pastor falar um dia e disse uma coisa bem interessante. Tem gente que tem a vida toda atrapalhada, mas atrai multidão. É tanta gente, é fulano, é famoso, é isso, aquilo, outro. Aí ele disse uma frase que eu ouvi, eu gravei, marquei, disse, as coisas de Deus não é carisma. O que importa para Deus não é ser uma pessoa carismática, não. Uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa sorridente, uma pessoa que abraça todo mundo, uma pessoa que passa a mão por cima, não. O que importa para Deus é uma pessoa que tenha caráter. De carisma está cheio de gente aí, ó. Tu viu fulano, que maravilha. Às vezes com a vida toda torta. Eu lembro que um pastor às vezes contou um testemunho de uma pessoa, um pregador. Pregava nos púlpitos, mas vivia na vida da prostituição, na vida do adultério, na vida do fornicação. E aí uma certa vez ele orou, Senhor,
Me liberta disso. Eu vou pregar em tal lugar. O Senhor disse: eu vou te usar. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Isso, aquilo, outro. Ele foi. Deus usou. Deus usou. E aí no final ele falou assim: será que ele pensando, será que Deus está compactando? Deus passou a mão, está fingindo, está vendo os meus pecados? Aí Deus usou. Aí ele viu uma revelação, um anjo com a espada na cabeça dele. Eu lembro dessa história. E disse: olhe, te aguardo no juízo final. É aquilo que se encaixa. Mas Senhor, no teu nome eu falei, no teu nome eu fiz, aconteci. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Estou com capa, aparentemente sou um santo, mas só Deus conhece o meu deitar e o meu levantar. Só Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Só Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e Ele contempla tudo, tudo está patente aos seus olhos. Às vezes está aqui assim, mas Deus sabe o que fez. Está assim, Deus sabe onde andou. Está assim, mas Deus sabe o que viu. Está assim, mas sabe o que praticou. O que eu preciso é fazer enquanto tiver vida, eu me arrepender, eu renunciar ao pecado e reatar minha aliança com Deus. Sabe que está dizendo isso? Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão afastados. Está dentro da igreja e está desviado. Está dentro da igreja, não está com o nome escrito no livro da vida e está se enganando. Mas que a gente possa entender: eu preciso produzir frutos de arrependimento, eu preciso produzir os frutos do Espírito, para que eu possa herdar os céus. Não é tempo de crente que vai fazer entrar no céu não, viu? Judas andou 3 anos e meio com Jesus, pereceu. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, ainda não tinha se convertido, se converteu depois. Agora o ladrão da cruz, não sei quantas horas ele teve de tempo não, mas ele se arrependeu, reconheceu que é pecador, disse para o outro: você ainda pode se arrepender. Eu disse: ele ainda pregou para o outro: se arrepende, rapaz, faz isso não. Eu e você estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nada fez. E vira para Jesus e disse: Senhor, eu acho linda essa passagem, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e te digo: hoje estarás comigo no paraíso. Só uma curiosidade: Jesus morre primeiro, viu? Porque se Jesus morresse depois, o ladrão da cruz ia morrer ainda na velha aliança. Morreu, Jesus morre primeiro, ao ponto que quando o soldado vem para ver que estava morto, bate nos 2 joelhos dos dois prisioneiros, dos 2 ladrões, quebra-se o joelho, porque ainda estavam vivos, mas quando chega perto de Jesus, vê que Jesus já tinha morrido. Aí só enfia a lança do lado e puxa, para ter certeza, para que se cumprisse que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Jesus morre, expira, o véu do templo se rasga do alto a baixo, e o primeiro crente que entra no céu, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, foi aquele ladrão da cruz. Foi o primeiro crente a entrar na nova aliança. Coisa linda. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu e ao teu coração, que a gente possa melhorar. Vamos melhorar. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a te amar, me ensina a te servir melhor, me ensina, Senhor, a renunciar ao mundo, me ensina, Senhor, a renunciar ao meu eu, às minhas vontades. E o pior inimigo do homem não é o diabo, é você mesmo, tua natureza. Se tu não tira os olhos dela um minuto, é igual a criança, a meia arteira, você já viu? Vai andando com a criança, tem que ficar com a mão o tempo todo, porque se soltar, se tirar o olho, cadê? Sumiu, já se enfiou em algum lugar para tu achar, misericórdia. É assim, tem que estar pertinho ali, juntinho. É igual cachorro bravo, tem que estar com focinheira e tem que estar com aquela, bem curtinho, com a mão enroladinha aqui pertinho de mim, porque se der folga, ele começa a querer aprontar.
mas que nós possamos pedir, Senhor, que eu possa produzir o fruto do Espírito, porque é isso que é a tua vontade. Amém?